convidamos para uma edição do Uva e Vinho. Considerando que estamos no final do ano, vamos fazer uma edição especial sobre o tema de harmonização. Vamos sair do tema de uva e vamos falar sobre harmonização. Harmonização porque é época de final de ano, é época de muita celebração, muitos encontros, e aí a gente está sempre diante dessa situação de comer e beber. Então, por que não tentar saber um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre essa compatibilidade entre comida e vinho, que pode fazer ainda essas festas ficarem mais agradáveis, essa experiência mais interessante. Então, essa é a ideia da harmonização que a gente ouve tanto falar, é tentar compatibilizar vinhos e pratos. E como é que a gente pode falar? Primeiro, eu vou tentar passar algumas regras básicas que orientam e que são sempre importantes para a gente pensar. A primeira coisa, a gente pensar compatibilizar, a gente pode lembrar de duas questões importantes. Uma seria equivalência e a outra seria equilíbrio, né? Parece a mesma coisa às vezes, mas assim, são diferentes. E como é que isso funciona? Vou explicar melhor. Equivalência. É óbvio que se eu vou comer um prato e beber um vinho, se eu ofusco a presença de um, eu vou diminuir essa experiência. Então, a gente tem que trabalhar um pouco nessa questão assim de dar uma equivalência, uma semelhança entre esse peso, entre o corpo do vinho e o corpo da comida, o peso de um e de outro. Justamente para que os dois apareçam, né? E, se possível, que esse encontro seja ainda mais interessante. E como a gente faz? A primeira coisa, então, trabalhar nessa questão da equivalência, é a gente pensar, então, nesse peso. Como é que a gente vai saber o peso de um vinho? Como é que a gente percebe isso? Primeiro, a começar uma coisa simples, que é pela cor, né? Normalmente, a gente tem, né, que vinhos tintos têm mais corpo do que vinhos rosés, do que vinhos brancos e do que vinhos espumantes. Aí a gente tem uma escala. Um exemplo, né, dessa relação é se você pegar então um peixe leve e colocar com um vinho tinto, um vinho mais pesado, obviamente que a gente vai perceber o vinho, vai perceber o peixe. E vice-versa, se eu pegar uma carne forte, um prato muito forte e tomar com um vinho branco levinho, ele vai ser ofuscado. Então, essa não é a ideia. A ideia é que os dois tenham presença. Para isso, eu tenho que saber um pouco dessa equivalência para peixes, vinhos brancos, né? Não é sempre, não quer dizer isso de modo geral, mas ele dá um pouco essa ideia dessa equivalência aí entre pesos, entre corpos, né? Então a gente começa um pouco observando essa cor, mas prestando atenção que tem outros elementos também que dão corpo, né, para o vinho. Além disso, a gente tem a questão do álcool, né, que ele vai dar um corpo, vai dar uma estrutura. Se o vinho é mais fresco, mais jovem, ele tende a ser mais leve. Se o vinho é mais encorpado, se ele passa por uma madeira, talvez ele vai adquirir um sabor mais, né, mais cremoso, que vai tirar um pouco desse frescor. Então, esses elementos podem, né, tem que ser observados quando a gente pensa no corpo do vinho. Nos pratos também, o que vai conferir mais peso para um prato? Normalmente os ingredientes que são utilizados, e a gente fala, por exemplo, no caso de carnes também, então eu vou ter carnes brancas normalmente mais leves do que carnes vermelhas, com mais ou menos gordura. Além disso, tem a questão do modo, né, a forma de preparar o prato, se ele é grelhado, se ele é frito, se tem um molho, isso também vai dar um peso, né? Um modo de elaboração. E outros ingredientes, outros preparos que a gente coloca, como molhos, né, que podem dar outro valor. Então, um bom exemplo disso é, por exemplo, uma massa, né? Dependendo do molho, ela vai mudar o corpo, o peso dela totalmente. A gente tem, por exemplo, uma pizza margherita, é uma pizza bem mais levinha. E se a gente pegar uma calabresa, uma portuguesa, né, ela já vai ter outro peso. Então, isso são as considerações para a gente pensar. Continuando nessa ideia de equivalência, outro aspecto que a gente tem que considerar aí é, por exemplo, no caso do doce, né? A gente sabe que existem vinhos doces, não estou falando de vinhos de garrafão, que tem
uma adição de açúcar, não, mas vinhos naturalmente doces, né, do açúcar natural da uva. Eles são chamados muitas vezes de vinhos licorosos, vinhos de sobremesa, porque ficam muito bem para acompanhar a sobremesa. E aí a ideia é a seguinte, você tem que tentar acompanhar, ter uma equivalência entre doçura, né? Então a sobremesa é mais doce e o vinho tem que ser mais doce. Isso porque ela tende, né, algo que é muito doce vai tender a aguar um pouco o sabor, a percepção do vinho. Então ele tem que acompanhar esse volume aí, né, de doçura, essa é a regra. Um bom exemplo disso que a gente tem, por exemplo, na região lá do Piemonte, tem o espumante Asti, que é feito da uva moscatel, que é um espumante mais adocicado, que é muito feito, inclusive no Brasil, hoje a gente tem ótimos espumantes, né, moscatel, e que tradicionalmente vai acompanhar, tipo panetone. E é uma boa dica, por exemplo, né, de a gente, de repente, já começar a exercitar um pouco da harmonização aí na ceia de Natal, de colocar um espumante aí moscatel, que estão presentes, tão bons, não, de preços bem acessíveis, e experimentar isso com o panetone, né? Então, é mais ou menos, ele é levemente doce, não é demais, também assim como um panetone, eu digo panetone tradicional aí de frutas, né? Além da ideia de equivalência, é importante, então, o equilíbrio, né? E o equilíbrio, às vezes, ele tenta fazer um balanceamento. Às vezes, o equilíbrio está na própria oposição. Eu vou tentar balancear uma característica. Existem alguns alimentos, por exemplo, que eles têm um sabor muito forte, uma presença muito forte, um sal muito presente, uma acidez muito presente. E isso, se eu coloco, né, se eu experimento ele, às vezes, com um vinho que vai exacerbar essa presença, nem sempre, então, ele acaba desequilibrando. Algo que já é amargo, também com uma bebida mais amarga, pode ficar excessivamente. Ou alguns elementos, por exemplo, um alimento salgado, às vezes com um vinho mais tânico, ele tende a metalizar. Então, isso acaba sendo uma experiência desarmônica, né? Então, eu vou, nesse caso, tentar equilibrar. E, às vezes, esse equilíbrio se faz com uma oposição. Mais um exemplo, então, eu vou dar, por exemplo, uma harmonização tradicional, regional, aí seria o lambrusco, por exemplo, italiano, com o presunto Parma. E ele combina muito bem com essa oposição, que o lambrusco é um vinho mais frisante, né, e adocicado, então aí você vai dar um contraste, né, uma oposição de sal com doce. Essa ideia de equilíbrio, ela acontece, por exemplo, muito no dia a dia da nossa cozinha. Quando a gente pega uma limonada, por exemplo, que é o limão que é muito ácido e eu coloco açúcar, né, eu estou fazendo um equilíbrio aí. E tornando aquilo ali fazendo uma limonada extremamente agradável. A gente tem também a ideia, por exemplo, de alguns pratos, né, que vão levar um toque adocicado, que são salgados, vão levar um toque adocicado. Isso também pode ser criado, né, essa experiência pode acontecer também com esse ajuste que é possível entre vinho e prato. Outro caso aí, já na linha do equilíbrio, que é bom a gente falar, é a questão da untuosidade, né? Alimentos que têm uma gordura intrínseca, ou untuosos, né? Molhos mais gordurosos, uma fritura. Se eu tiver algum elemento que faça um ajuste dessa gordura, né, eu vou tornar isso bem agradável, aquilo não, a percepção no palato ela vai ficar menos gordurosa. E o que faz no vinho esse ajuste da gordura? A acidez. A acidez que tem, por exemplo, nos vinhos brancos, que está muito presente, no espumante, junto com a efervescência, ela ajusta a gordura. O álcool, né, ele tende a desidratar um pouco, e o tanino, né, às vezes até quando o vinho está muito tânico, né, que é pegando na boca, ainda está jovem, um jeito de eu resolver dele ficar muito saboroso comendo, né, uma carne bem com uma gordurinha aí mais exposta. Então, vai equilibrar, né? Você está fazendo um movimento um pouco contrário no sentido de ajustar, né, essa relação entre prato e vinho. Então, acho que é isso. Já o básico está por aí. Eu acho que outra coisa é pensar um pouco nessas harmonizações regionais, culturais, tradicionais de países que tradicionalmente têm o vinho. E aí a gente tem várias culturas, gerações de gerações que validaram certas harmonizações. Isso é um bom exemplo para a gente se inspirar nisso. E no mais,
Experimentar. Experimentar, isso é uma das coisas, experiências melhores que tem entre beber e comer. E aproveitando esses momentos, encontrar os amigos. E apesar de ter sido um ano difícil para várias pessoas, às vezes com perdas significativas, às vezes com a apreensão que a gente tem nesse momento no país, eu acho que a gente não pode deixar de celebrar os momentos importantes, de chegar ao final do ano com saúde, de estar perto de pessoas que são importantes e que tornam esses momentos difíceis bem mais aceitáveis. E é isso aí, saúde, boas festas a todos, bons brindes, boas comemorações, boas harmonizações. É isso aí, não economize no brinde, não economize na harmonização e no vinho.